Boa noite a todos, graça e paz. Iniciamos aqui a nossa aula 4 do módulo 2, Panorama do Antigo Testamento, do nosso Centro de Treinamento Bíblico Leadership Outreach, aqui, direto de Serrinha. Estou no gabinete pastoral da Primeira Igreja Batista de Serrinha, onde tenho a honra de servir como pastor titular neste tempo. Vamos para o nosso curso, já tivemos nosso momento inicial, iniciamos nossa gravação e vamos para a nossa aula desta quarta-feira, dia 19 de setembro de 2022. Vamos dar início, então, aos nossos trabalhos, retomando de onde paramos. Vamos para a página 56. Você tem no seu módulo, acompanhe aí e vá lendo, né? Porque vamos, inclusive, pedir para você ler alguns trechos, os textos bíblicos indicados. Você pode, inclusive, ir se adiantando, escolhendo alguns desses textos que nós costumamos ler, das passagens correlatas, entre outros. O livro de Números está no Pentateuco, ali na primeira parte da Bíblia hebraica. A própria Bíblia hebraica tem essa divisão, igual à nossa Bíblia cristã, evangélica. Nós temos o livro de Gênesis, que nós já estudamos neste panorama, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, e chegamos aqui ao livro de Números. E assim estamos chegando ao final. Logo depois vamos para Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. E o tema principal, que o autor do módulo Dennis Mock aponta, é o fracasso da fé de Israel. Ele propõe, vemos aí, os estudiosos vão tratar dessas três divisões do capítulo do livro de Números, né, de três blocos dentro dos 36 capítulos do livro de Números. O primeiro bloco está aí do capítulo 1 ao capítulo 10, ele dá um grande tema da instrução, preparação da geração do Êxodo, o censo, a ordem de acampar, marchar, Deus conduzindo através da coluna de fogo e da nuvem. Isso a gente já viu um pouquinho no capítulo anterior. O segundo bloco, os capítulos 11 a 21, a provação e a disciplina. Primeira instrução, a preparação da geração do Êxodo, depois a provação e a disciplina, o fracasso de fé da geração do Êxodo. A reclamação, a murmuração, a missão de 40 dias dos espias, incredulidade em Cádiz de Barneia, o castigo de Deus, a morte da velha geração. Esse é um marco neste livro muito forte, muito profundo. O pecado de Moisés, a morte de Miriam, de Arão, a serpente de bronze. Terceiro bloco, os capítulos 22 a 36, com o grande tema da instrução. A preparação da geração de Canaã. Temos, então, a geração do Êxodo, que ficou no deserto, que morreu no deserto, e a geração de Canaã, que vai entrar na Terra Prometida. Temos a história de Balaão e sua mula, um novo censo, as leis, as instruções que estão registradas neste livro de Números, e um novo líder, Josué, que inclusive vai dar nome a um livro histórico, e que é o grande líder da entrada, do sucede Moisés. As vitórias iniciais e a divisão da terra. É um capítulo muito vasto no sentido da sua amplitude histórica nesse período, e com períodos de transição e de passagem, e com grandes e profundas lições para todos nós. Em resumo, nós vemos aí as consequências da incredulidade, seria isso no canto inferior esquerdo dos nossos slides, aí em relação à página 56, as consequências da incredulidade. Que Deus nos livre da incredulidade. Que Deus nos livre de não acreditar na sua palavra, nas suas promessas, e também de evitarmos, que Deus nos ajude, né, e faça-nos evitar as consequências da incredulidade. Que a gente creia no Senhor, nas promessas dele, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo parece dizer que não, mas se o Senhor nos orientou conforme a sua palavra, se ele está nos conduzindo pelo seu Espírito, vamos ser obedientes. Porque senão nós teremos a consequência da incredulidade e do pecado também, como vemos nesses capítulos. As pessoas chaves nesse livro, nós temos Moisés, Arão, Miriam, Corá, que foi um líder de rebelião, Josué e Balaão. Balaão aparece nessa história, né, com a sua mula, e aquela história muito interessante.
Mas veja aí, Moisés, Arão, Miriam, Corá, Josué e Balaam. Este quadro, vamos para ele, para a gente, então, refletir a respeito desses 3 grandes blocos. E nós vemos ali, no primeiro quadro, na primeira coluna à esquerda, na segunda linha, nós temos na primeira linha o preparo da geração do Êxodo, esse é X aí, uma abreviatura de Êxodo. O censo, nós temos 603.550. A disposição do acampamento, como o acampamento ficou ali preparado. A ordem da marcha, veja ali com os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, a letra E, de east em inglês, e o oeste, com o W, que é west, em inglês. Você vê a tribo de Dan na frente, a tribo de Ruben ao sul, a tribo de Judá ao leste, a tribo de Efraim. Beijo para o meu filho Efraim, que está aí acompanhando a aula com a mamãe. Beijo, meu filho, te amo. Beijo para a Marília também, nossa filhinha. Lugar e obra dos levitas na tenda do encontro, os capítulos 3 a 4. E Coate, Gerson, ali é um erro, né? O Cleiton, Merari, esses personagens importantes. A contagem, nós temos ali a repetição do número e estamos pensando na instrução. E eles estão no Sinai. Esses capítulos do 1 ao 10 se passam no Sinai em um mês. Isso é muito interessante, né? No estudo do panorama e no estudo do Antigo Testamento, que a gente vai pegando essa visão espacial, como vimos na ordem da marcha, uma visão temporal deste cronograma e desta linha do tempo e de como e quando as coisas acontecem por quanto tempo. Na segunda coluna, vemos aspectos sobre a santificação e coisas que poluem. Instrução. Veja que são instruções que estão contidas ali de modo similar ao livro de Êxodo, ao livro de Levítico, particularmente. A gente vê isso também no livro de Deuteronômio. Oferta de dedicação, capítulo 7. Qualificação dos levitas. Olha, isso é muito interessante, irmãos, porque a Bíblia ela sempre vai mostrar que as pessoas que estão servindo a ele precisam ser consagradas, santas, e serem qualificadas. E veja como isso começa retomado aí, nesse capítulo 8 de Números, e vai prosseguir. Para o sacerdócio é assim, para ser rei é necessário haver uma qualificação. Os reis de Israel, senão eles eram tirados, né, dessa posição. Os profetas também, né, eram sensíveis, obedientes a Deus e caminhavam com Deus. E a gente chega lá no Novo Testamento, irmãos, e a gente ontem aqui na nossa igreja, nós tivemos a ordenação de novos diáconos e diaconisas. A Igreja Batista tem 2 oficiais, né, só para lembrar, informar isso. Os pastores, que são os presbíteros, os anciãos da igreja. No nosso caso aqui nós temos 2 na sede, sendo que um deles trabalha com as congregações, temos um pastoreio de nossas congregações também. As 4 congregações que nós temos atualmente. Inclusive, uma delas é lá no Viramão, e uma outra próxima, né? Filha do trabalho de Viramão, que é no Candial, onde as nossas alunas Leusa e Dinar servem. Isso viu que a gente estaremos juntos lá no sábado, né? Para o aniversário da congregação do Candial. E há uma qualificação para os diáconos na Bíblia. Nós vemos isso lá na carta de Paulo a Timóteo, assim como os pastores também. Apesar de todos nós sermos sacerdotes, né, a Bíblia mostra isso, nós somos sacerdócio real, é o sacerdócio universal do crente, mas continua existindo, não um clero, apesar de haver essa expressão, né, clero, leigo, né, os pastores, os diáconos, e esses ambos, né, existem na Igreja Católica também, né, tanto que você lembra que o padre João Ferreira de Almeida, na verdade, é um pastor. A tradução, né, da Bíblia de Almeida foi feita pelo pastor, porque antes se usava essa expressão padre. Mas, enfim, a igreja ela tem essa estrutura e mantém a qualificação. Não existe uma casta, né, a gente não viu nem usar essa expressão, mas só para a gente entender, ou um clero, mas continua havendo uma linhagem sacerdotal, no sentido de pessoa, e levítica. É diferente o sacerdócio e a obra levítica dos levitas, mas há um segmento nessa linha, no sentido de que os pastores, os diáconos, as pessoas que servem na igreja em áreas específicas, elas continuam tendo a necessidade, e nós temos essa necessidade de sermos consagrados ao Senhor, qualificados, dedicados e ordenados para esse ministério, né? Não nos torna isso especiais ou melhores que ninguém. Ainda a maior responsabilidade sobre nós. Mas a gente precisa fazer essas distinções e também
clarificações teológicas. Primeira Páscoa anual, ou seja, já tinha passado a primeira Páscoa, vem a primeira Páscoa anual. Deus dirigindo pela nuvem de fogo, capítulo 9, cornetas para a convocação do povo para as santas assembleias e reuniões. Começa a jornada. O capítulo 10, verso 33, diz assim: a arca da aliança do Senhor foi à frente deles. Sempre sigamos o Senhor, a sua presença, que é revelada pela sua palavra e pela comunhão com ele. Segundo bloco, o fracasso de fé da geração do Êxodo, do capítulo 11 ao capítulo 21. Estamos estudando o livro de Números com a ideia do fracasso da fé a caminho de Canaã. Terceira coluna, da esquerda para a direita, o fracasso da fé de fé da geração do Êxodo. A murmuração do povo. O povo começou a sentir saudade do Egito. O povo começou a reclamar das coisas que estavam acontecendo. O povo começou a ficar desgostoso daquilo que Deus estava preparando e fazendo. O povo começou a ficar impaciente, estressado. Veja como essas fragilidades humanas nos levam a pecar. Eu lembro muito do Charles Stanley, que foi pastor da primeira igreja batista de Atlanta, e em um dos seus programas de rádio, quando a gente estava na época do seminário nos Estados Unidos, na região de Dallas, Fort Worth, eu ouvi uma mensagem dele no rádio, e isso me marcou muito, porque ele usou um acróstico, né? Ele usou as letras iniciais de uma palavra em inglês, e que, em resumo, né, a gente pode traduzir para o português, lembrando que quando a gente está cansado, quando a gente está com fome, quando a gente está com sede, quando a gente está numa situação de estresse, a gente fica mais vulnerável à tentação. Por isso nós devemos vigiar, fugir da tentação. E lembrar disso, e procurar viver uma vida plena, em termos de descanso, é obrigação do crente. Eu ia mencionar ontem aqui na igreja, eu lembro, irmão, quando ele fala, né, no momento do culto sobre os dízimos, ele lembra que não é uma obrigação. E ele fala isso no sentido de apontar para o caráter voluntário e de adoração, né, do momento de dízimos e ofertas. Mas é uma ordem do Senhor. Assim como a gente não murmurar é ordem do Senhor. Assim como a gente ser santo é uma ordem do Senhor. A gente faz isso com gratidão a Deus, é verdade. Mas também somos ordenados a fazer isso, a viver com o Senhor. É importante a gente estudar a palavra e ver esse panorama que a gente vai entendendo, né, que essas leis cerimoniais, por exemplo, elas não existem mais. Não existe mais derramamento de sangue de animais, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado de uma vez por todas. Mas os princípios continuam a valer. O princípio do sacerdócio universal para todos os crentes e também os servos do Senhor escolhidos e dirigidos pelo Espírito Santo que servem a Ele. Enfim, esse princípio da generosidade, sim, mas o princípio do dízimo, da oferta, entre outros que a gente pode aí pensar, né? Para não falar da própria santificação, não murmurar, enfim. A gula das codornizes, capítulo 11. A murmuração de Miriam e Arão, a lepra de Miriam como consequência do pecado. Estaria o poder de Deus limitado, capítulo 12, você pode ler para entender melhor isso. Quarta coluna, da esquerda para a direita. Missão de 40 dias dos espias e relatos. 10 dizem não. 2 dizem sim, Josué e Caleb. Eu lembro, fazendo menção aqui, já na época de pensar em entrar, doutor Arnaldo, você está nos acompanhando aí, né, os nossos alunos. Eu lembro que na época do doutorado, uma pessoa muito especial para a gente, fora do círculo de família, falou a partir de sua própria experiência, né? Ele não estava me desencorajando, mas ele estava compartilhando a experiência dele, que não foi positiva, de ter voltado para o Brasil e ter que voltar para lá para fazer os seus estudos. Aquilo não me desencorajou, mas eu lembro dessa história dos relatos dos espias, porque essa pessoa, como que alertando a bem da verdade, não foi desencorajando, mas ela alertava que seria difícil. Ouça quem diz sim. Seja como Josué e Caleb, é possível. Uma de nossas congregações no Cruzeiro está construindo, tem um terreno, e eu admiro o pastor Geraldo pela sua força de vontade, pela sua ação, pelo seu
encorajamento contínuo a quem está ao seu redor, e uma congregação pequena, mas muito ousada. E o pastor comparava ali aquela obra a um grande gigante, Golias, e que as grandes pedras, né, que aquele grande gigante precisaria ser derrotado, e que Deus faria o povo de Deus vencer assim. Em Cades Barneia, o povo resmunga e diz, não, capítulo 14, seguindo, o juízo de Deus, 40 anos vagando, homens acima de 20 anos morrerão. A importância de termos fé, de vivermos pela fé, de sermos pessoas que vão dizer sim ao Senhor e obedecer a Ele. Imagina, né? Se a gente, eu, por exemplo, né, minha família, você, sua família, se a gente desobedecer ao Senhor, nós vamos ser castigados por Deus, porque Ele nos ama. Ele nos quer ver perto dele. Mas o meu servo Caleb tem outro espírito. Capítulo 14, verso 24 de Números. Caleb recebeu a sua recompensa. Josué, ele teve também a sua recompensa, mas Caleb teve uma recompensa interessante, porque anos depois, décadas depois, ele recebeu a sua herança. Derrota pelos amalequitas. Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Sim. Esse é um grande drama e uma grande pergunta teológica do problema do mal. E as pessoas boas que o servem e aprendem com as suas experiências ruins. Murmuração, vagar, eles ficaram vagando ali, olha. Eles ficaram andando como uma lesma, dando voltas e círculos, a aprovação, a disciplina. E o deserto de Cades Barnea foi uma experiência de 39 anos. 39 anos. Creio e observar, diz aí a base desse quadro, pois não há outro caminho. Instruções preliminares para Canaã, capítulo 15, rebelião de Corá. Não vamos entrar aqui nesse detalhe, né? Até mesmo para deixar para você estudar o seu material em casa. Parabéns para quem está conseguindo, quem está investindo nesse estudo. Se você não pode agora, mantenha os seus livros nas suas estantes, volte quando você estiver fazendo a sua leitura anual, consulte os nossos módulos, é um comentário, né, expandido, ou um panorama, nesse caso, mas você pode recorrer a outros materiais também, a sua Bíblia de estudo. Sacerdócio araônico, confirmado. A vara floresce. O dever dos levitas, sacrifício da novilha vermelha, outros detalhes interessantes que a gente não tem como, por conta do nosso tempo, de tratar. O pecado de Moisés, capítulo 20, isso aí Moisés ele vai ser castigado, ele não vai entrar na terra prometida. Moabe, Monte Or, capítulo 20, a morte de Arão, morte de Miriam, também no capítulo 20, a serpente de bronze, no capítulo 21. As primeiras vitórias, Arade, Seom e Og. E no último ano do vagar. Veja aí, nesse capítulo 21, já uma transição, preparo da nova geração para Canaã. Observe aí, agora o terceiro bloco, que é dos capítulos 22 a 36. O preparo da geração de Canaã. Fracasso diante dos moabitas. Balaque, o profeta Balaão e sua mula. Outro tópico para você estudar em casa, a gente não vai entrar nesses detalhes. Deus abençoando Israel mesmo assim. Idolatria e imoralidade em Baal-Peor. Veja como é interessante essa história cívica do povo de Deus. Isso acontece comigo, infelizmente, com você. Vivemos experiências de montanha, de monte com Deus, de Monte Sinai, de Monte Or, de Monte Horebe, de Monte das Oliveiras, Jardim Getsemane. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha em poucos minutos e segundos depois, a gente pode estar lá no vale, por conta de nossos pecados, de nossa incredulidade, nossa idolatria e imoralidade. Que Deus nos livre de tudo isso. Quando Deus traz uma praga sobre o povo, no capítulo 25, entre os capítulos 26 e 27, a gente tem uma nova geração, um novo censo. Veja esse número aí. O povo se renovou. São as leis, temos as leis da herança, o novo líder Josué, e o capítulo 27, verso 18, já caminhando para o fim, diz assim: chame Josué, homem em quem está o Espírito. Meus irmãos, a minha oração por cada um de vocês, minhas irmãs, é que o Senhor derrame sobre cada um de nós o seu Santo Espírito, para a gente viver pela fé, para a gente viver não por vista, mas pela fé, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo. Irmãos, quando nós obedecemos a Deus, Ele faz as coisas acontecerem. Quando nós caminhamos com o Senhor passo a passo, Ele faz com que as portas sejam abertas. Pregando lá na igreja Batista de Piripiri,
né, falando dos projetos dos nossos cursos, desse treinamento, dos treinamentos que estão sendo abertos pela Bahia, a gente mencionava essa necessidade de a gente se ajoelhar perante o Senhor, seja literalmente, porque o ajoelhar ajuda a gente a se colocar perante o Senhor em foco, em atitude, né, de genuflexa, ajoelhada perante o Senhor. Isso mostra a nossa dependência, a nossa humilhação e humildade perante o Senhor. Coloque diante do Senhor, Ele vai lhe responder. É um trabalho que está faltando, é um filho longe de Deus, é uma decisão que você precisa tomar, é uma porta de emprego, de transferência de local. Coloque diante de Deus e você vai ver Deus agir. Tome as ações, atitudes. Faça aquilo que Deus está orientando. E Deus assim fará. Maravilhas. O preparo da geração de Canaã. A revisão das instruções antes de entrarem em Canaã. Ofertas, festas e votos. Eles estão sempre revisando. Por isso que a gente está fazendo esse panorama do Antigo Testamento. Como é bom para mim. Obrigado a cada um de vocês por me dar essa oportunidade de participar desse curso. Porque aqui eu tenho a oportunidade de estar relembrando e aprendendo muito mais. Muito obrigado a cada um de vocês por essa oportunidade. E assim o povo revisa as instruções sobre ofertas, festas, votos. E mais uma exortação. Cumpra o voto que fez. Capítulos 28 a 30. Tempo de instrução, ali na base, você vê. Eles estão em Moabe, passando ali 5 meses. Por fim, a conquista e divisão, os midianitas derrotados, Ruben, Gade e metade de Manassés instalam-se a leste do Jordão. Eles fazem uma recordação da viagem, no capítulo 33. Deus, eu lhes dei a terra, mas terão que possuir. Deus dá a gente a sua herança, mas a gente precisa possuir a sua terra. Que é a herança que Deus nos dá. Deus deu sua família como herança. Os filhos da gente como fruto do nosso ventre, como galardão, mas nós temos que fazer a nossa parte, instruir, lutar, guerrear, orar, fechar as brechas, não deixarmos que nossos filhos espirituais também sejam tragados pelo inimigo, fazer a nossa parte, correr, preparar o currículo, levar, bater na porta, insistir, ser corajoso, para assim depois carregar os frutos da terra prometida. Divisão da terra, capítulo 34, os levitas nas cidades de refúgio, capítulo 35, muito interessante essa ideia, porque Deus dá um descanso, Deus tem misericórdia daqueles que cometem algo errado. E é interessante esse conceito, veja lá no capítulo 35. E as leis da herança das mulheres, no capítulo 36. Nós vemos aí, irmãos, somente lembrando, né, que foram 603, 550 homens de 20 anos ou mais, que daria uma população total de mais de 2 milhões de pessoas. Certo? A questão, veja ali no negrito embaixo, em relação a Josué e Caleb, era, na verdade, ter ou não fé em Deus. É interessante, né? Até muito se falava, né, no passado, de uma expressão usada por um grupo. É ou não é? Ou é ou não é? Ou se tem fé ou não se tem. É aquele concurso que você vai fazer, o que você fez e que você viu Deus agir. É aquela prova de vestibular, é aquela porta que você bateu, que você sabia que você tinha que fazer e que Deus abençoou. O povo seguiu a postura dos 10 espias e se rebelou contra Moisés e contra Deus. Irmãos, a rebelião é um pecado pior que a feitiçaria. E a gente vê isso no contexto de igreja, e isso não é. Pessoas que influenciam para o mal. Repreendida seja o mal, em nome de Jesus. E os pastores, líderes, e você como líder que está aqui no grupo de célula, de escola bíblica, precisa dizer, olha, o mal, ele contamina tanto quanto pior o bem. E assim aconteceu com o povo. Deus tenha misericórdia do nosso povo, das nossas igrejas, dos nossos irmãos e de nós mesmos. E nós vemos, irmãos, no Salmo 90, o decreto de morte para os homens de guerra foi levado a cabo. Houve uma rebelião liderada por Coré contra o sacerdócio araônico, que Deus também castigou de forma soberana. Você já viu isso acontecer? Essa frase parece especialmente para pessoas que realmente estão nesse pecado, né? Quando se fala de não tocar no ungido do Senhor, vamos colocar isso no lugar, né? Veja aí, por exemplo, Coré se rebelou contra o sacerdócio arônico, contra Arão. Quem se rebela contra a liderança pastoral, contra a liderança apostólica, contra a liderança missionária, Deus castiga, irmãos. A gente vê isso, você vê isso. Que nós não sejamos, que você não seja assim. Em nome de Jesus. Se você está com alguma atitude assim,
converta-se e arrependa-se imediatamente, porque Deus, ele o castiga. Porque a questão não é a pessoa que está lá, não sou eu que estou aqui atualmente neste ministério, na questão da pessoa em si, embora a pessoa também tenha seu valor, mas a autoridade é instituída por Deus. E Moisés pecou ao desobedecer a Deus de forma presunçosa. Nenhum desses líderes entrou na terra prometida no último ano do vagar pelo deserto, Deus teve que castigar seu povo rebelde novamente através da picada mortal de serpentes venenosas. A gente tem ali uma imagem de Cristo quando a serpente de bronze foi levantada no poste e Jesus, né, em João 3, 14, 15, vai falar sobre isso. E assim como foi levantado no madeiro, todos que olham para ele confessam curados e são salvos. Aleluia. Temos aí, né, um novo censo, 601.730 homens. Então, a gente tem aquele número maior, né, porque são só homens, a gente vai pensar em mulheres e crianças, temos um número bem maior, passando de 2 milhões. Tema e propósito de números. Moisés relatou em números a disciplina de Deus a Israel, através do vagar pelo deserto, para mostrar que a falta de fé nele traz resultados desastrosos. Não seja incrédulo. Eu estou pregando, né? Com essa ênfase. Porque a gente não tem como fugir, né, da aplicação. Tenha fé, Deus fará o caminho. Deus fará um caminho para você, como diz o sacro. Mesmo ainda quando não se vê possibilidade ou condição alguma. Mais ou menos assim. Deus espera que seu povo ande pela fé. E quando esse povo age com incredulidade, ele perde o melhor da bênção de Deus e incorre na disciplina divina. Deus tem misericórdia. Temos aí um panorama dos capítulos chaves, como já vimos aí no nosso estudo, naquele quadro. Deus espera espírito de obediência, de gratidão. Não resmunguemos, não reclamemos, porque senão nós estamos nos rebelando contra o Senhor. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem provido para mim e para você. Vamos ser gratos. Até mesmo o único pecado gera tremendas consequências. Sabe, a questão de Coré. De Acã também, como vimos. Incredulidade, falta de fé é semelhante ao pecado da rebelião. Isso é interessante. Talvez a gente nunca pensou assim, né? Eu mesmo nunca pensei assim. Sempre foi aprendendo. Olha que maravilha. A rebelião parece com feitiçaria, mas a incredulidade também é como se fosse a rebelião. Porque a gente não está se submetendo a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos capacita à medida que somos obedientes. Deus é fiel à sua promessa de disciplinar, assim como Ele é, ou é a sua promessa de abençoar. Vamos passagens correlatas e nós vamos ler alguma delas. Peço que alguém abra aí em 1 Coríntios 10, melhor dizendo, 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Eu vou ler aqui, como tenho feito, o texto de Neemias, né? Porque estudamos esse texto, e Neemias, capítulo 9, resume um pouco disso aí. Eu só vou ler alguns trechos, tá? Só um pouquinho. E alguém, por favor, abre 1 Coríntios 10, a partir do verso 1. Neemias 9, de 12 a 21. A partir do verso 12. Além disso, tu os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Nós vemos aí esses itens mencionados. Verso 18, capítulo 9. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. Outros textos da Bíblia vão mencionar, relatar, resumir o que nós estamos estudando. 1 Coríntios 10, a partir do verso 1. Quem pode ler para a gente aí? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como eles foram,
conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiqueis imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixe, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele permitirá que vocês sejam tentados. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Tá ótimo. Muito obrigado, irmão Mônica, que é direto de Rui Barbosa, aqui na Bahia, do nosso estado. Olha bem, temos algumas passagens correlatas, vocês podem ver depois, e essas características também já vimos, já foi no nosso panorama, e o pecado, a incredulidade tem um alto preço. Deus nos livre de cair nesse pecado. Vamos para o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, dessas cinco divisões, desses 5 blocos, desses 5 livros do Antigo Testamento. Página 62, o tema geral, a reafirmação da lei para a nova geração. Veja como a gente precisa rever, conhecer, revisar, aprender novamente, aprofundar, enraizar a palavra no nosso coração. E para as novas gerações, para os nossos filhos, para os filhos dos outros, na igreja. Em casa, nós somos responsáveis, nossos pais somos responsáveis pelo ensino bíblico de nossos filhos. A igreja é um suporte, é um apoio, e para aqueles que não têm ensino bíblico em casa, ali é um lugar para aprender. Deus assim nos ajude a entender a mensagem do livro de Deuteronômio. 3 blocos, certo? Capítulo 1 ao 4, capítulo 5 até o 26, 15, e terceiro bloco do 26, 16 ao 34, 12, até o finalzinho. Amar e obedecer a Deus é do outro resumo, ou a mensagem, uma ideia. Veja, no primeiro bloco nós temos a história, no segundo bloco nós temos a instrução, e no terceiro bloco nós temos a aliança. Estamos aí vendo esse material dividido em 3 blocos, no livro de Deuteronômio. A fidelidade passada de Deus, a reafirmação da aliança, no primeiro bloco à esquerda, no capítulo 1 ao 4, a reconvocação, a fidelidade para com Deus, sempre que somos chamados, devemos ser reconvocados para sermos fiéis ao Senhor, a recapitulação do fracasso da fé de Israel, precisamos aprender com nossos erros do passado. Pode ser doloroso, mas geralmente, irmãos, veja, somente torce o bico quem não se arrependeu. Enquanto a gente fica ali preso ao passado, no sentido de não reconhecer o nosso erro, nós não vamos gostar de ouvir as histórias do passado. Na verdade, nunca vai ser bom, né, lembrar dos erros, mas quando nós recapitulamos para aprendizado, os nossos fracassos das nossas igrejas, dos nossos irmãos, pastores e líderes, nós vamos aprender com esses erros, né, para não errar os mesmos erros. Advertência e obediência. Segundo bloco, segundo de 3, instrução, a reafirmação da lei, ouça, ó Israel. Esse é o grande esquema. Ouve, ó Israel, do Shema, né? Esse verbo, ouvir, ouça, o mandamento é instrução, é ordem do Senhor. Ouça. Nós temos a reafirmação dos 10 mandamentos, que vimos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, o grande Shema, né? Ame a Deus, o Senhor, seu Deus, é o único Deus, ame o Senhor, seu Deus, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração, e ame o próximo como a si mesmo. Irmãos, de fato, isso é indissociável, o amor a Deus e o amor ao próximo. Como sempre lembramos, amar pode significar também disciplinar, né? Para a gente não ficar pensando que o amor é uma coisa assim, etérea, no sentido de como é que a gente lida quando o amor está numa situação complicada, né? Por exemplo, vamos falar aqui de um exemplo bem prático, simples e rapidamente. Violência no casamento, inadmissível. O recomendado é realmente haver, né? Vamos retornar um pouquinho, né? Não vamos entrar nesse tema, não.
Isso é uma questão de brigas. O casal talvez precise se afastar um pouco, não no sentido de se separar ou divorciar, quando está tendo briga, muita discussão, tendo aquele que eu estou falando, mas o casal vai precisar de instrução, talvez, de separado, de eles passarem um tempo pensando. Eu lembro de professor de seminário, até mesmo, Dr. Tony Kuiper, ele falava até mesmo de separação de corpos por um tempo, no sentido do casal perceber a importância do outro e refletir por um tempo. Mas veja, isso é uma questão pastoral ou terapêutica, né? Nós estamos aqui falando de uma regra geral, mas essa necessidade de sentir falta do outro, entender a importância do outro, tá certo? Vamos deixar isso aqui bem claro. Mas, por exemplo, quando o caso mais grave, se existe ali uma agressão verbal mais grave, é necessário uma advertência, é necessário uma intervenção. Aí, quando já há violência, é outra coisa, né? Risco mesmo de morte, nem se fala. E aí, realmente, tem as penas humanas da cadeia, da Lei Maria da Penha, da restrição, né, de proximidade, tudo isso porque já é uma questão da vida. E a Bíblia instrui sobre tudo isso, irmãos. Não tem lá os artigos da nossa Constituição, graças a Deus, porque a Bíblia está acima de tudo isso, é a base. Me lembrava ontem, meu pai pregando na nova ordenação, né, eu tenho a alegria de ser filho do pastor Jair Souza Santos, esteve conosco ontem com minha mãe, professora Zete, meu sogro pregou pela manhã, pastor Giovanni Lopes de Souza, minha sogra, Dona Graça, estava conosco também. Mas lembro de meu pai mencionando, a gente entregou alguns livros, né? Tem uma cópia do livro O Diácono da Bíblia, O Diácono na Bíblia, né? Que a gente tirou e os diáconos estão estudando. Né? O livro antigo foi escrito, inclusive, por um dos nossos professores de seminário, mais muito no passado, não cheguei a ser aluno dele, o Dr. Robert E. Naylor. Ele da NON, é um centro de estudantes lá, um centro de convivência estudantil do seminário onde estudamos. E ele escreveu esse livro. Precisamos ainda hoje de diáconos, qualificações para o diaconato, formando-se diácono, por aí vai. E meu pai lembrava, né, que eu passei para a mão dos diáconos, do relator do corpo diaconal, alguns livros, alguns materiais. E meu pai lembrava algo que nós sabemos. A Bíblia é a base do ministério diaconal, é a base do ministério pastoral, é a base de todos os ministérios da igreja. Por isso a instrução, a reafirmação é necessária. Capítulos 26, 16, verso 16 até o 34. A aliança, promessas proféticas de Deus. A ratificação da aliança. Temos no início a reafirmação, aquela é ratificada, ela é feita no sentido de reafirmada, e o povo reafirma e diz, olha, seguimos com esse propósito. Temos aí a bênção, a maldição na aliança palestina, ali na Palestina. E Moisés faz o seu discurso de despedida, dá a bênção sobre as tribos e morre, e temos aí a sua singularidade nessa história. E é interessante, irmãos, porque aí a gente vai ter uma questão interessante, né? Qual é? Moisés morre. Como é que ele registra esse finalzinho? Isso não tira o crédito dele ter escrito. Muito menos ele não está presente no Éden. Ele relatou como é que a gente vai fazer. Inclusive, esse foi uma das metodologias do nosso doutorado, ali no programa de estudo do cristianismo no mundo, no seminário do Sudoeste, ali, onde estudamos, fizemos esse doutorado. Uma metodologia que a gente usou, e eu usei na minha pesquisa, para escrever a tese, foi a história oral. Eu entrevistei 8 líderes da denominação batista no Brasil, o secretário da nossa convenção executiva da Convenção Brasileira, o pastor Sócrates, o pastor Jeremias Bento, que é pastor emérito da nossa igreja, diretor do seminário de feira, que foi líder da área de missões, cuidando das áreas de missões da nossa junta de missões nacionais, entre outros. E eu conversei com eles, eles contaram as histórias. A gente não precisa estar necessariamente presente numa história, num fato, para a gente contar, para a gente narrar. Assim foi com Moisés. Ele ouvia as histórias, a história foi passada de geração em geração, além da própria revelação do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus. E assim, a parte final, quando ele é sepultado, ele não vai escrever sobre o seu comportamento, mas isso não tira de si a autoria do conjunto do Pentateuco. Ok? Vamos ter essa lucidez, sempre que estudar a palavra, porque esse final que foi editado, que foi acrescentado, tem uma autoria que não foi Moisés, obviamente, não é uma fantasma, não é uma manifestação mediúnica, né? Isso, inclusive, é condenado pela palavra, a feitiçaria, eu toco até a parte, né, para a gente estudar essa questão mediúnica, né, nesse sentido que é tratado pelo Espiritismo. Mas, enfim, nós temos alguém que escreveu que registrou essa parte final. Das leis cerimoniais, a gente mencionou isso, para um povo santo, o local central de adoração,
O 7º ano é um ano sabático. A gente precisa de sabáticos, irmãos. Desculpe mencionar, mas porque a gente viveu um pouco dessa experiência, eu lembro que os professores do seminário, eles tinham um sabático. Ao final de 7 anos, eles tinham tempo para poder se dedicar ao projeto de escrita. Não estavam em sala de aula, e a gente precisa disso. Essa bênção do número 7, né, assim como vemos também do 12, isso é uma simbologia muito forte hoje em algumas igrejas, inclusive. Mas a gente sabe que existe isso, não é uma mágica, não é uma numismática, não é uma numerologia, mas Deus tem os seus números simbólicos. E esse 7, o 7º ano, o 7º dia, tem suas festas. Nós não somos judaizantes. A igreja cristã, no geral, ela não vai ser judaizante. Existem grupos que resgatam essas festas. A festa dos tabernáculos ou das tendas, entre outras. Não vamos entrar nesse mérito também, porque é uma questão muito, muito rica e muito profunda, e nem cabe, nem a gente nem precisa, nem deve tratar disso nesse nosso curso aqui. Mas é importante a gente refletir, né, sobre essas festas, sobre o sabático. Qual é o sentido disso? Por que é importante descansar? A terra descansa, não descansa? Os irmãos aí que têm essa experiência, né, em Viramão, entre outros, né, a irmã Sandra, por exemplo, está lá em Cachoeira, e outros, né, sua experiência de vida, e que sabem, quem sabe até o pessoal com conhecimento da agroecologia, ou agricultura, ou da técnica agrícola, sabe disso, que a terra precisa descansar. Nós também precisamos descansar. Veja como faz bem o descanso, irmão. Você deixa o seu trabalho de lado. A gente que é pastor precisa de um dia de descanso para a gente poder também refletir, descansar, contemplar e viver a bênção de Deus. Leis civis, juízes, reis, levitas, aí tem em inglês, né, Levites, profetas e cidades de refúgio. Uma vez ou outra passa alguma coisa que a gente tenta corrigir, né, como o irmão Winnie sempre aponta aí, um bom, excelente revisor, você também certamente vê, com certeza você vê como está lendo algumas questões, sempre passa. E até mesmo aqui nesses slides eu tento corrigir algumas coisas, mas elas passam. Essas leis cerimoniais falam da santidade do povo, adoração, as festas. As leis civis vão apontar a questão dos juízes, dos governantes, dos reis, dos levitas, dos profetas, das cidades de refúgio, aí no livro de Deuteronômio. A questão de espaços onde as pessoas vão fugir e se refugiar quando cometem crime não intencionalmente. Veja como é perfeita a lei de Deus, maravilhosa, e base também para a legislação contemporânea. Leis sociais diversas, o direito de primogenitura. Isso é interessante, né? O primogênito, ele tem uma força, ele tem o seu espaço aí na cultura judaica. O divórcio e o levirato. O Senhor instrui o seu povo a respeito de tudo. O levirato é quando o irmão morre sem deixar filhos. Isso vai ser resgatado no Novo Testamento pelos que tentavam pegar Jesus ali pelo calcanhar, mas nunca vão conseguir, nunca conseguem. Jesus é o dono da sabedoria, a sabedoria personificada. Mas o divórcio é tratado com detalhes, irmãos. E a gente vai, então, não vamos entrar nesse detalhe, mas vamos para o Novo Testamento, você vai ver questões sobre o divórcio também. Veja como a Bíblia é completa, ensina. Uma questão que eu sempre trato é o seguinte: talvez entre nosso grupo mesmo, ou na sua igreja, há pessoas que erraram, se divorciaram sem base bíblica. Se a gente se arrepende, né, no nosso caso, no meu caso particular, mas essa pessoa se arrepende, ela vai ser perdoada por Deus. E vai ser perdoada, inclusive, do adultério que pode ter vindo a cometer. Então, Deus, ele perdoa, ele liberta. Louvado seja Deus por isso. Mas as leis e as instruções do Antigo e do Novo Testamento nos instruem a não repetirmos e a não fazermos errado e a não pecarmos. Palavras-chave: lembre-se, né? Lembre-se, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, o Shema, né? Lei, amor, obedece, obediência, temor de Deus. Nós temos aqui esse quadro, né? A gente já tratou um pouquinho aqui desses assuntos nesse quadro, e aqui a gente não vai se deter muito, né? Porque a gente tem muito livro, muito material para a gente cobrir. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai dar uma pausa, tá certo? Para a gente retornar em instantes, nos aí de 5 a 10 minutos, tá bom? Então, quando der 5 minutos, você esteja tempo, pode ser que a gente já recomece. Você ficar aí na área para a gente, então, retomar. Então, a gente vai retomar daí, mas perceba o seguinte: é isso que eu quero enfatizar. Nós vamos correr um pouco mais agora. Talvez você sinta e fale, né, até fale no privado, mas eu gostaria que demorasse mais. Mas se fosse assim, ou se for assim, a gente não vai conseguir terminar esse módulo, esse panorama, não sairíamos nem do Pentateuco, como nós já estamos saindo. Mas nós vamos pegando o ritmo e entendendo, né, essa estrutura, e a gente pode até ler algumas coisas,
A gente vai tentar fazer um panorama aqui, mas você já vê com um quadro maior. E os outros livros também. Imagina o livro de Isaías, o Salmo 119. A gente vai ter que enxugar para a gente ter essa grande visão. Essa é a ideia do panorama. Lembrando, eu lembro da câmera aqui do celular, quando a gente vai fazer a panorâmica, a gente tem que passar por todos os quadros, por todos os espaços, em 180 graus. Existe até 360, né, com outras tecnologias, as viagens e as visitas virtuais dos museus e por aí vai, enfim, o Google Maps, né, o Street View da Google. Mas, enfim, a gente vai estar aí fazendo isso e vocês têm em casa o material para estudar, tá certo? Para ler. Se quiser, então, você pode ficar lendo aí nesses minutinhos e já ir aí, vamos fazer isso. Você pode, faça isso já para você ir se familiarizando e aprendendo aí. A gente volta já já.
Os irmãos, vamos retornando, se preparando aí para a gente voltar. Em um minuto estaremos de volta. Na verdade, em alguns poucos segundos.
Vamos lá, retornamos então a nossa aula nesta noite, quarta-feira, melhor dizendo, segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Estamos aí no módulo 4, módulo 2, aula 4, módulo 2, Panorama do Antigo Testamento, aula 4. Vamos então para o nosso, para retomar, né, o nosso estudo, onde paramos, depois de um breve intervalo, e vamos para esse quadro, né, geral aí do livro de Deuteronômio. Vamos lá para esse quadro, né, que estamos aí estudando. Deixa eu apenas voltar aqui para esse quadro especificamente, que lembre-se, né, o Shema de Deus. Vamos voltar aqui para apresentar essa janela do nosso slide, que está aí na página 63. Você pode olhar, se você quiser, pegar o seu módulo e ali na página 63 você vai ter justamente esse módulo, esse quadro aí, como todo livro do Antigo Testamento vai ter esse quadro. Vou dar um exemplo aqui, né, olhando aqui, vamos receber Marlene, que está chegando aí, seja bem-vinda, Marlene. E se alguém, irmão, estiver dando algum sinal no grupo, alguma coisa assim, que não estiver conseguindo entrar na aula, algo assim, pode me sinalizar verbalmente aí com uma mensagem, que a gente pode, no foco da aula, a gente pode acabar se passando, e que a gente entra de alguém depois do início, por alguma razão não pode entrar no início. Deuteronômio, lembre-se. Vemos aí algum desses blocos, né, que nós tratamos, né, aqui nós vimos de forma bem resumida, né, o que vamos ver aqui nesse outro quadro, né, a fidelidade passada de Deus. Temos o prólogo, veja aí no verso 1 ao verso 5 de Deuteronômio, nós temos esse início, né, o prelúdio é o início de um culto com aquilo que inicia, né, o pré é o que vem antes, e o prólogo também é algo que está no início, é o início, o diálogo inicial, as palavras iniciais. Em Deuteronômio 1, de 1 a 5, está escrito o seguinte: então, essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, ali do Jordão, no deserto, na Arabá, da fronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Zaabe. São 11 dias de viagem de Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barnea. No ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhes mandara por meio do intermédio. Depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés se pôs a explicar esta lei e disse. Então, ele começa a explicar, no partir do verso 6, do capítulo 1, a fidelidade passada de Deus. Ele revisa a aliança abrâmica, ele vai falar do fracasso da fé de Israel, a murmuração e rebelião em Cades Barnea. Então, você vê aí, meu irmão, que Deus está tratando do povo de Israel, tratando das questões do povo de Israel, lembrando o que aconteceu, para que eles não ficassem naquela situação em que estavam de ter a dificuldade por conta dos seus pecados, né, e enfrentar. Então, Moisés ele vai lembrando, vai falando da provisão, enfim, as vitórias. Lembre-se do Monte Sinai. O desafio de obedecer ou arcar com as consequências. Uma nação sábia obedece a Deus. No segundo grande bloco, os mandamentos presentes de Deus. Olha mais algo que a gente precisa aí, né? Talvez você quiser anotar aí, traduz. A lei é afirmada para a nova geração. The law restated for a new generation. A lei é afirmada para uma nova geração. Algo que a gente já viu mencionado, né, há pouco no livro anterior. Nós temos leis morais. Ouça, Israel, os 10 mandamentos, o grande Shema, ame a Deus, ensine os seus filhos, destruam totalmente os cananeus. Lembre-se do Senhor, não se orgulhem se esquecendo dele. O propósito das provações no deserto, isso é do capítulo 5 até o capítulo 11. O propósito das provações no deserto. O que Deus requer? Temam-no, andem nos seus caminhos, amem-no, sirvam-no, guardem os seus mandamentos. Essas são leis morais. São as leis que dão base e que vão dar a luz para as leis cerimoniais, para as leis civis, para as leis sociais e para as outras. Então, a gente tem aí, nas leis cerimoniais, por exemplo, os animais puros e impuros, dízimos, o sabático,
as festas de peregrinação, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. As 3 grandes festas do povo judeu. Essa peregrinação do deserto. Veja o momento histórico dessas festas. A Páscoa, Pentecostes e os tabernáculos. As leis civis, os juízes, a retidão e justiça, os reis. Não multipliquem cavalos, esposas, dinheiros e guardem cópias da lei. Veja que o Senhor orienta aí, né? Instruções básicas que servem para os políticos até hoje. Não multipliquem bens, ou não coloque seu coração nisso, muito menos em esposa, no sentido de impureza moral, ou de se deixarem seduzir por essa questão da luxúria ou da carne. Isso é muito interessante. As pessoas de poder, elas são alvo, né? E acabam atraindo pessoas com carências ou com dificuldades paternais, entre outras. É um aspecto muito profundo, né, psicologicamente, mas os reis, os governantes, os líderes precisam estar atentos a isso. Guardando, assim, as cópias da lei, estando firmes na palavra de Deus, vão conseguir vencer essas dificuldades. Privilégio dos levitas, nada de adivinhação, feitiçaria. Isso é muito claro na palavra de Deus. Se tem alguém aqui que consulta o horóscopo, pare em nome de Jesus. Se tem alguém no nosso grupo, alguém na sua célula, no seu pequeno grupo, na classe de EBD que faz isso, é bom trazer sempre esse alerta. Tem a ver com a adivinhação e com a feitiçaria. Isso é ocultismo. Por mais que pareça bonito, né? Mas é engano e traz maldição. O profeta, o teste do verdadeiro profeta, a cidade de refúgio, como a gente já viu, questões militares, as leis sociais e culturais, a culpa de sangue inocente, a esposa estrangeira, o direito de primogenitura, e por aí a gente vê outros aspectos, adultério, estupro. Olha que tema interessante, no sentido de ser atual. Deus nunca deixou o seu povo sofrer no sentido de deixá-lo sem punição. Porque ele deu livre-arbítrio e as pessoas acabam fazendo decisões péssimas. Adultério, estupro, pedofilia, zoofilia, tudo isso que é abominável aos olhos do Senhor. A gente está falando desse aspecto porque a Bíblia trata disso também. E condena e diz, olha, se afastem disso, se afastem desses povos que fazem isso. E olha como essa mensagem é atual. E os primeiros frutos, os dízimos, veja como a palavra não se furta de nada da vida financeira do seu povo. E tem gente, né, que pode ficar com o pé atrás em relação a esses assuntos todos, mas são assuntos da vida. A lei brasileira vai tratar disso. Existem tributos, dai a César o que é a César, e a lei que é de Deus. Existem os reis que Deus falou, não, olha, vocês querem um rei, tá bom, então vocês vão ser também pesados pelos tributos dos reis, vão sofrer isso. Terceiro bloco do Deuteronômio, as promessas proféticas de Deus. Deus ratifica. Hoje vocês declararam, estamos aí na 7ª coluna, hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo. Deuteronômio 26, de 16 a 19. Nós temos a maldição no Monte Ebal e a bênção no Monte Gerizim. E o povo disse amém, e houve a promessa de bênção e de maldição. Capítulo 28, prenúncio do cativeiro babilônico. Veja como Deus, ele vai dizer, olha, eu sei que vocês me amam, mas eu sei também que vocês podem cair, então fiquem atentos. Deus vai preparando, né? Veja interessante como é o nosso Deus na sua soberania. Aliança palestínica. Ali na Palestina, Deus faz a promessa final de que vai restaurar Israel à terra prometida e trazer a circuncisão do seu coração. Coloquei diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham obedecer. Oh, Deus, tem misericórdia de mim e de cada um de nós. O povo já tinha estado naquela terra. Você lembra disso? Abraão viveu, colocou os pés naquela terra. Isaac, Jacó, Israel. Aí eles vão para o Egito. Eles estão agora voltando. E veja como esse movimento acontece. Saem da terra, voltam para a terra. Saem da terra, voltam para a terra. E nós também estamos a caminho de Canaã, da Nova Jerusalém. Alguns de nós não pisamos ainda em Israel, naquela terra. Mas isso é de menos importância em relação a Jerusalém celestial, que todos nós vamos colocar os pés e viver ali eternamente. Moisés faz o seu discurso de despedida e diz, o Senhor Deus irá diante de vocês. Sigam a Josué. A bênção de Moisés sobre as 12 tribos, a sua morte. O último bloco, a última coluna diz, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos homens de Israel. Hoje eu lembrava de uma piada, um colega professor dizia, né? Ele estava numa gincana com as suas filhas, ou uma escola perto de sua casa, e alguém perguntou, né? Quantos pares de casais, ou quantos casais havia na arca de Moisés?
ele não pegou a piada, né, a pegadinha, e repetiram. Ele, como? Né? Não sei quantos são. Mas, não, quantos animais, quantos casais entraram na arca de Moisés? Ele disse 70. A pessoa que estava lá na Cana falou, não, era a arca de Noé. Eu trago essa ilustração anedótica porque Moisés, ele é esse grande personagem do Pentateuco. Temos Moisés, especialmente nessa parte da lei. Temos Abraão lá, né, o patriarca que recebe essa aliança. Nós temos esses grandes personagens bíblicos. Quem pode ler para a gente o tema e o propósito e a mensagem a ser aplicada no livro de Deuteronômio? Alguém, por favor, faça essa leitura para todos nós. Pode ler. Gente, vocês estão aí? Vocês cochilaram? Tem alguém acordado? Boa noite. Vou ler Boa então. noite, minha irmã. Pode ler aí, Leo. Tema e propósito, não é isso? Moisés registrou em Deuteronômio, certo? Tá ouvindo? Pode seguir. Moisés registrou em Deuteronômio como Deus repetiu a lei nas planícies de Moabe, através dele, a nova geração que estava prestes a entrar na terra prometida, com a finalidade de instruí-los e como amar e obedecer a Deus e como viver de forma piedosa na nova terra. Só até aí, pastor. Pode ler, minha irmã. Mensagem a ser aplicada, por gentileza. Pronto. Mensagem a ser aplicada. Deus deseja que o seu povo o ame, tema e obedeça. E promete recompensar a obediência, assim como permitir que seu povo colha as consequências da desobediência. Segue? Segue, Está pastor. ótimo aí, minha irmã. Está ótimo. Está perfeito. Muito obrigado. Nós vemos aí o tema e o propósito do livro de Deuteronômio e assim sumarizamos e reafirmamos, né, o que vimos nesse nosso estudo. Vamos lá. Vamos seguir aí. Você que pode, coloque a sua presença. Você que ainda não colocou na lista, no chat, né? Veja aí, coloque aí o seu presente. O pessoal está aí mencionando, está presente, participando, maravilha. Vamos seguir. Estamos aí no Deuteronômio, e nós vimos os capítulos-chave, né? Não vou repetir, porque a gente já teve a noção geral ali, mas nesses capítulos-chave você pode ir para temas, por exemplo, como casamento e divórcio. Você quer estudar o assunto? Comece aí, né, do Pentateuco, que vá para os profetas, do que eles falam, que Jesus fala. Irmão, Deus não nos deixa no vácuo. Peço que o pessoal silencie aí, né? O microfone. Todo mundo silenciar, por favor. Talvez tenha até como eu fazer aqui, mas peço que os irmãos façam isso. É interessante a gente estudar os temas, irmãos, porque Deus dá direção clara. Deus não deixa ninguém no vácuo, ou seja, ele responde, mesmo que esteja em silêncio, ele está respondendo, ou seja, espere. E ele também traz clareza no seu testemunho, na sua palavra. Deus é claro no que ele fala. Ele diz, ele não deixa dúvida. Então, os temas que você talvez tenha dúvida, estude, procure, estamos à disposição, os seus pastores, os mestres da igreja, procure fontes confiáveis e seguras, e você vai achar, talvez não a resposta a todas as suas dúvidas, mas você vai ter instrução para refletir, para pensar consigo mesmo, e Deus, o Espírito Santo, lhe capacite. Não importa o seu nível de estudo, não importa o seu grau acadêmico, o Espírito Santo que habita em um, habita no outro, ele instrui, e habitou e instruiu os 12 discípulos, homens simples. Havia, assim, pessoas ali dedicadas como Lucas, o médico amado, que registrou, né, em um dos evangelhos, mas são pessoas simples, irmãos. Lembre-se de como a pessoas simples que servem ao Senhor com alegria e que dão lições tremendas de vida acima de tudo. Temer a Deus é reverenciá-lo, adorá-lo, obedecê-lo. Obediência. E que Deus nos livre desse antepenúltimo ponto. É fácil nos esquecermos de Deus em todos os tempos, em tempos de prosperidade. E nas horas de opulência, a gente lembre-se de Deus.
e permaneça fiel ao Senhor quando há fartura. Os padrões de Deus são aplicáveis em cada área da vida. Deus fala nos dá algumas orientações, e as orientações do Senhor são claras para todas as áreas de nossa vida. O amor a Deus é demonstrado através da obediência. Deus permite que escolhamos se haveremos ou não de obedecer. Deus não força a gente a obedecer, mas a desobediência traz consequências, assim como a obediência traz bênção. Último ponto, Deus não revelou todas as coisas, mas o que revelou, Ele quer que obedeçamos. Não adianta a gente dar desculpa, eu não entendo a Bíblia, não tem que falar isso. Não entendo a Bíblia, não leio. E não segue a Jesus, sabendo o que precisa fazer. Mas eu tenho dúvidas a respeito disso, daquilo, isso não impede você, né? Muito menos as pessoas que nós estamos mencionando, né? Os agnósticos, os incrédulos, os ateus, de descrer. Isso é desculpa, irmãos, infelizmente, né? A gente dizer que não entende, ou que não, enfim, né? Paremos de dar desculpas, que Deus tem piedade de nós. Olha o que Deuteronômio tem de características distintivas. A gente vê aí o lugar de adoração central, olha aquele espaço, as exigências feitas aos reis, denúncia da feitiçaria, espiritismo. Veja como Deus é contra feitiçaria, o espiritismo, a adivinhação. Irmãos, esse panteão de religiões, estamos falando aqui biblicamente, ele deriva dessas bases aí. O monoteísmo cristão, né, de base judaica, é uma coisa. Mas quando você começa aí, né, se desviar desse monoteísmo, ou até mesmo manter, entre aspas, nesse monoteísmo, no meu caso, do islamismo, mas ele começa a ter, por exemplo, o verdadeiro profeta, né, esse teste do verdadeiro profeta, Maomé não passa nesse teste. E nós temos que ser fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, e deixarmos de lado também essas outras raízes ou influências de feitiçaria, espiritismo, adivinhação no cristianismo. Isso se chama sincretismo. Infelizmente, isso existe muito no nosso Brasil, por isso que a gente precisa ensinar cursos como este, para que até mesmo pastores, líderes, profetas, né, que anunciam a palavra, deixem de lado essas raízes de feitiçaria, de espiritismo, de adivinhação, de práticas sincréticas que misturam a religiosidade popular brasileira, africana, indígena, e tem toda essa base aí mesmo, até mesmo francesa, como no caso do espiritismo, indiana, japonesa, chinesa, do espiritismo também, para a gente obedecer à palavra de Deus. E vamos assim permanecer fiéis ao Senhor. Nós temos algumas passagens correlatas, eu vou ler apenas uma delas, para a gente não, para a gente ter aí, né, esse tempo remido, tá certo? A gente tenta adiantar, né, esse é o nosso objetivo, a gente precisa adiantar nosso estudo, e vamos já chegando aí, estamos caminhando já para o último bloco de nossa aula, mas em Oséias 13, 4 a 8, diz assim, pelo menos a partir do verso 4. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-lhes o coração, por isso esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como leão, como leopardo espretarei junto ao caminho, como urso roubado dos seus cachorros, e sairiam ao encontro, lhes romperei as teias do coração, e eles devoraria como leoa, as feras do campo os despedaçaram. Imagens muito fortes, não é? Para o muito, muito forte para o povo daquela época. Para hoje, talvez nem tanto, para a gente imagina isso aí, mas eu digo, eram imagens que eles viam, né, que eles imaginavam, que entendiam muito bem. Nós vemos aí essas características, e nós vamos agora entrando nos livros históricos. Antes disso, vamos dar uma pausa, nós estamos no verso 68, na página 68. Gostaria de saber se nesse momento há alguma dúvida, alguma pontuação que os irmãos querem fazer. Fique à vontade, aproveitando essa transição para os livros históricos que vamos iniciar hoje. Alguma observação, alguma curiosidade do que você estudou, fique à vontade. Esse é um momento muito importante, muito apreciado. Os alunos têm sempre mostrado, né, que alguns temas, até mesmo que não são particularmente do texto, mas que surgem nessas reflexões, são muito interessantes, né? Então, fique à vontade, por favor. Pastor, uma curiosidade que eu sempre tive é sobre o tempo que levou
até o povo de Israel ter essa maturidade legal, né? Então, você tem ali no Deuteronômio as leis expressas e já formalizadas, não é? Mas claro que o amadurecimento de uma lei, em qualquer que seja o país ou contexto, leva um tempo. Passa por questões de adequação cultural. O senhor tem essa informação de qual foi o tempo efetivamente gasto até a materialização disso no meio do povo hebreu? Você se refere especificamente ao qual período? No escala de ser para eu entender direitinho, para ver se eu estou pegando direitinho a pergunta. Qual o tempo de peregrinação? Não entendi. O irmão pergunta em relação à peregrinação, o tempo de peregrinação, qual o tempo especificamente, só para eu entender. Sim, o tempo de consolidação das leis. Rapaz, essa é uma pergunta muito, muito boa, viu? Você fala em relação a esse conjunto de leis. Olha, muito interessante essa pergunta, ele me faz refletir em vários aspectos, né? Você está falando ali do Sinai até as leis chegarem à tábua, ou elas serem estabelecidas na vida do povo? Isso, até desde elas serem promulgadas, né? Elas serem ditadas pelo nosso Deus, até fazerem parte da vida do povo. Só um exemplo, né, para os irmãos entenderem. As leis de trânsito, o nosso CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele não nasceu como ele é hoje. Ele passou por um processo. Claro que a indústria automobilística se desenvolveu, muita coisa se desenvolveu, até hoje a gente tem o Código de Trânsito como ele é. Né? Então, isso é com toda a lei, em qualquer lugar. Muito, muito interessante, meu irmão. Muito interessante o irmão falar isso. E assim, essa é uma pergunta que a gente precisa aí pesquisar um pouco mais e estudar, e muito interessante, porque essa lei ela vai sendo aperfeiçoada no sentido da lei do trânsito, né? Por exemplo, a questão da cadeirinha. A gente tem filho pequeno, até mesmo no contexto americano que a gente viveu, a gente vai em outros países na Europa, na África, na Ásia. O avanço, né, vamos pensar assim, para o nível global, o avanço da lei, para voltar para a sua pergunta, a lei de trânsito ela vai evoluindo, novas tecnologias vão sendo descobertas, vai se entendendo, né, que certa faixa etária pode mudar um pouquinho ali o tamanho, a altura da criança, né, aquele assento, o cinto, os 3 pontos. Lembra ano passado, Arnaldo, que a gente dirigia sem cinto, não é? Então é interessante isso que o irmão está falando, porque tornou obrigatório usar o cinto no Brasil, antes não era obrigatório. Isso. Então, essa consolidação, E só um detalhe, pastor, para ilustrar o seu raciocínio, né? Só um detalhe que chama atenção também para os irmãos. Hoje, os novos motoristas não têm problema nenhum com cintos. A nova geração põe o cinto sem muito problema. Mas o pastor deve lembrar que para a nossa geração teve muito problema para acostumar a usar o cinto, né? É verdade. Hoje a gente não consegue sair do carro sem cinto, né? Ou sair dirigindo sem cinto. A gente ensina as crianças sobre isso, né? Veja como é interessante, né? Essa analogia que o irmão apresenta aí, a gente precisa insistir com os meninos, olha, com as crianças, use o cinto. Eles se conseguem entender por quê. Mesmo que vejam um vídeo educativo, por exemplo, né? Mesmo que gráfico, um pouco para a idade deles, mas ou um cinto que mostra os bonequinhos ali, né? Quando bate e salta pelo vidro, né? O bonecão, na verdade, né? Daqueles vídeos educativos, das montadoras, das escolas de trânsito. Essa consolidação, Arnaldo, ela vai acontecendo, vamos refletir aqui junto, né? Ela vai acontecendo à medida que o povo vai ouvindo, e ela vai durando, então, dias, meses, anos, séculos, milênios. Porque, em termos de ela chegar até o povo, ela foi definitiva. Ela vai tendo uma transição, no sentido de que os princípios continuam valendo, as leis morais são imutáveis e são irrevogáveis. Agora, as leis cerimoniais, isso é muito importante. Vamos aqui para esse... para voltar aqui, né, para esse quadro. Deixa eu chegar até ele aqui só para ser mais rápido, né? A gente tem esses tipos de lei aí, né? As leis civis, as leis cerimoniais. A gente teve um quadro sobre isso, não foi? Deixa eu tentar chegar nele aqui. A gente estava nele mesmo há pouco, não foi? É nesse quadro grande mesmo, né? Que a gente tem aí as leis morais, as leis
Deixa eu ver, vocês estão vendo aí o mouse, né? O mouse passa ali, pronto, as leis morais, as leis cerimoniais, as leis civis, as leis sociais e outras. As leis morais, elas são irrevogáveis. Tema ao Senhor, ande em seus caminhos. As leis cerimoniais, elas vão ser consolidadas, elas são dadas ali naquele momento, e Deus passa as tábuas da lei e as leis, e as leis civis também, e as leis sociais e outras. Muitas delas, como as sociais e outras, elas vão continuar valendo no sentido dos princípios também, até mesmo detalhes. Mas as civilizações, elas vão se estabelecendo e questões que antes não eram um problema. Vamos pensar aí na questão da Constituição brasileira, da lei penal, da lei civil brasileira, né? Os amigos, estudantes aí, alunos, né? Cada um que tem um pouquinho, quem tem esse conhecimento na área de direito, né? Pode até ajudar a gente a refletir aí e amadurecer essas ideias. Mas a lei brasileira, a Constituição, é a continuação da lei de Deus. Não que seja a lei de Deus, palavra de Deus, não é. Mas a nossa Constituição ela vai nunca amadurecer a lei, porque a lei não precisa de amadurecimento no sentido da palavra de Deus, mas ela vai ser bastante útil no sentido de que questões que antes, como por exemplo, drogas, alguns itens, o nome das drogas, o tipo de droga, os tipos de crimes, né? Com arma de fogo, por exemplo, por mais que já houvesse a pólvora, o fogo naquela época, mas há algumas questões que acontecem que vão sendo refinadas pela lei. Então, essa consolidação é contínua, no sentido não da palavra de Deus, mas da lei, né? Como o irmão Ben está colocando. Então, por exemplo, se a gente pensa aí nessa questão moral, né? Como leis morais, por exemplo, no sentido do aspecto moral, né? Da lei social e outras, de infrações, de questões que acontecem, os carros mesmo, né? A gente tem os cavalos lá sobre os políticos. Hoje a lei seria, né, então, consolidada e ampliada. Então, eu vejo que a gente pode dizer assim, Ana, a gente tem aí um período imediato da lei, na sua vivência, na sua declaração, na sua promulgação, e na vida do povo isso vai acontecendo geração após geração. Você vê que uma geração foi rejeitada e morreu no deserto, então pode ser um lifetime, um espaço de tempo da vida de uma pessoa, pode ser uma geração em si. Então, vai de segundos em que a lei é dada ao povo, entregue a eles, até séculos. Mais ou menos isso? Satisfeito? Sim, Quer que pastor. eu acrescente aí? Exatamente isso. Dá uma luz aí para a gente. Maravilha, meu irmão. Muito obrigado, viu, por nos provocar. Esses pensamentos que vocês vão tendo, irmãos, tragam aí para a gente compartilhar, compartilhe com a gente, não perca. Aproveite o grupo, você que tem correria da gente, todo mundo, estou à disposição no privado, as dúvidas, as questões, vamos trazer também para a gente trazer aqui. Por exemplo, eu mencionei que o pessoal gosta desse momento, né? Por isso que eu abri aqui, é importante a gente ter pelo menos uns poucos minutinhos ao final de cada bloco, de cada livro, de cada grupo de livros da lei, né? Outros livros, como a gente viu agora no Pentateuco. Muito bem, muito obrigado, Arnaldo, cada um aí que está também participando, engajando sua mente com essas ideias. Vamos aí para os livros históricos. Vamos fazer a introdução a esses livros históricos, tá certo? Pelo menos. Eu vou pedir aqui um minuto de pausa e eu volto já já. Vamos dar só esse breve intervalo, só um minutinho.
Vamos lá, vamos retornando, pessoal, para a nossa aula. Agradeço aí esse break, né, essa pausa que precisamos dar, muito breve. E vamos lá, os livros históricos. O que é que estamos falando? Estamos falando dos livros que vêm na sequência do Pentateuco, a sequência dos 5 primeiros livros da Bíblia. Pedir que alguém leia aí essa introdução aos livros históricos. Está na página 68. Um irmão, uma irmã, por favor, leia para a gente esse texto. Pronto, leamos aqui. Oi, boa noite. Pode ler. Introdução. Fique à vontade, gente. Não mesmo vou ler. Mas alguém lê aí para a gente também variar. Obrigado. Paz. Paz, minha irmã. Vai lá, irmã Graça, Pode ler? por favor. Os livros históricos traçam a história de Israel a partir de uma perspectiva teológica, desde a conquista de Canaã, sob a liderança de Josué, em torno do ano de 1400 a.C., até a volta do cativeiro babilônico, e o encerramento do Antigo Testamento por volta do ano 430 a.C. Assim sendo, cerca de 1000 anos da história de Israel são relatados nesses livros. Muito obrigado, irmã Graça. Pode tornar mudo aí o microfone. Olha que interessante. A irmã Graça veio aí, pegou ali desde o fim do Pentateuco, né? Conquista de Canaã, em torno de 1400 a.C., até a volta do cativeiro babilônico. Então, é o encerramento do Antigo Testamento. Esse livro vai mostrar aí, irmãos, resumidamente toda essa história, certo? Veja como a palavra é perfeita, né? A gente vê aí esse material e percebe, né, que a primeira parte da Bíblia traz, de fato, esse princípio de tudo. Na verdade, traz o princípio de tudo. E os livros históricos, eles vão mostrar, desde essa transição, do início de tudo e da conquista de Canaã, né, com tudo que vem ali, esse meio termo, até a volta do cativeiro babilônico, encerramento do Antigo Testamento, por volta do ano 430 a.C. São cerca de 1000 anos da história de Israel. Então, esses livros históricos, irmãos, a gente precisa colocar isso nesse panorama, né? Que a gente tem aí uma realidade que é linear no sentido da história, mas que está ali apresentado de várias formas. Temos o Pentateuco, temos os livros históricos, né, na sequência. Os livros proféticos estão aqui, os livros de sabedoria também, nesse mesmo período aí, né? Os livros de sabedoria, de poesia e os livros proféticos, eles vão estar nesse contexto dos livros históricos. Tá certo? Lembre sempre disso. Porque parece que a gente está pensando de tempos diferentes, mas os profetas eles estão falando da época dos reis também. E do período dos cativeiros. Encerramento do Antigo Testamento até. Veja aqui, né? Essas divisões. Temos os livros históricos pré-exílicos, ou seja, antes dos exílios. São 9 livros, entre 1400 e 586 a.C. Primeiramente, a época da conquista dos juízes. 3 livros, Josué, Juízes e Ruth. É a terra sendo conquistada em Josué. Em Juízes, nós temos esse primeiro momento de governo, e o livro de Ruth nesse mesmo contexto. Ainda nos livros pré-exílicos, nós temos a época dos reis, 6 livros. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e 1 Crônicas, 2 Crônicas. Todo esse período, de 1051 até 586 a.C. também. E os pós-exílicos vão nesse período de 538 a 400 a.C., que são 3 livros, Esdras, Neemias e Esther. Esdras, Neemias e Esther. Então, olha aí, pense na sua linha do tempo, veja, você tem lá Josué, Juízes e Ruth, antes do exílio, né? Junto com os reis, nesse período ainda antes do exílio, né? O Samuel, vamos falar assim, né? Samuel, Reis e Crônicas, não são livros, né? São duplas de livros, né? Você tem
livro de Samuel, que relata aí a história de Israel, Davi, Saúl, Davi, de Salomão, os primeiros reis, segundo Crônicas, e depois os pós-exílicos, nessa divisão em dois, né? Esdras, Neemias e Esther, quando ainda existe, o povo de Israel está ali, mas sai do exílio e voltam para a terra prometida. Depois dos livros históricos, os 5 livros poéticos, exceto o Jó, que retrata a vida durante o período patriarcal, nós temos os livros poéticos, né, lembrando aí nessa parte da linha do tempo, e Jó está lá no início, né, lá no início de tudo. Então, ainda não tinha acontecido essa peregrinação no deserto, né, lá muito tempo atrás. O primeiro livro a ser escrito segundo a cronologia e a história bíblica. Eles se encaixam, né, na época dos reis. Fora Jó, os demais livros proféticos falam desse reino unido, sob a regência de Saúl, Davi e Salomão. Então, com exceção do livro de Jó, tem Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos. Esses 4 livros aí vão tratar desse período em que o reino está unido. Não tem reino do Judá, reino de Israel. Não tem os 2 reinos divididos, é o reino unido, com Saúl, Davi e Salomão sendo reis. Os livros poéticos adicionam comentários de cunho emocional, espiritual e filosófico ao período do Reino Unido. Olha que expressão em que luz lançamos aí sobre os livros históricos, né? Parece que está indo para frente, mas veja, a gente foi para frente para voltar. Os livros poéticos, eles vão olhar para a época do Reino Unido, não lá da Rainha Elizabeth, né? Final da Rainha Elizabeth, do Rei Charles, mas nessa época do Reino Unido aí de Saúl, Davi e Salomão, quando não havia Judá, né, Judá e Israel ali naquele mapinha, mas você vê essa época sobre um cunho emocional, o que Davi sentia, o que Salomão sentia. Espiritual também, mostrando o pecado, a confissão de pecados, e filosófico, com o livro de Provérbios, o livro de Eclesiástico, também de Cântico dos Cânticos. Os 17 livros proféticos se encaixam na época do reino dividido. Então, a gente começa aí, né, a lembrar disso, porque a gente sabe disso. Mas a gente, ao estudar o texto e os livros, esse panorama, a gente vai perceber e ter na nossa cabeça essa visão, quando a gente está lendo o livro, explicando no púlpito, na classe, no escola bíblica, lendo o texto em casa, um pequeno grupo na célula, seja onde for, até mesmo explicando para alguém que tem curiosidade. E relatam as razões espirituais para os cativeiros assírio e babilônico. Os livros proféticos mostram isso. Porque o povo foi levado para o cativeiro assírio e babilônico. Assim sendo, o desenvolvimento cronológico do Antigo Testamento se encerra essencialmente com os livros históricos. Veja que ele está lá no início, mas ele já vai até o final. Pedi que alguém leia aí essa página para a gente, por gentileza. Creio que é a irmã Paula, né? Ele ali naquela hora, fica à vontade, irmã Paula, ou outro irmão ou irmã. Pai Senhor, consegue me escutar? Ensine, irmã. Paz, pode ir. Muito obrigado. Nada. À medida que estudarmos os livros históricos, é importante termos em mente a aliança de Deus com Israel, sobre a qual ele prometeu bênção, no caso de obediência, e a diversidade no caso de desobediência. Os livros históricos mostram as consequências do pecado na vida da nação, culminando com os 70 anos do cativeiro babilônico. Repare também como Deus cumpre continuadamente cada uma das promessas que ele fez a Abraão, pois ele permaneceu fiel, apesar de Israel ter sido infiel. E os livros históricos pós-exílicos provam a fidelidade de Deus, no sentido de trazer o remanescente fiel de volta para a terra, após haver exercido o juízo sobre o pecado do povo. Muito obrigado, minha irmã. Nós vemos aí, irmão Paulo, acabamos irmãos e irmãs que estão participando e acompanhando, que Deus ele continua amando o seu povo, mesmo com a desobediência, mesmo com essas falhas do povo. Deus continua sendo um Deus fiel e verdadeiro, e ele mantém a sua aliança, e ele também castiga o povo quando desobedece. Então, os livros, como a gente viu, mostram as consequências do pecado na vida da nação, culmina com esses 70 anos de cativeiro babilônico,
E Deus continua cumprindo as suas promessas que ele fez a Abraão. Ele permanece fiel, apesar de Israel ter sido infiel. E nos livros pós-exílicos, nós vemos Deus cumprindo suas promessas, trazendo o povo de volta. Ele mantém sua palavra também de castigar. Assim como os pais, né? Um pai, uma mãe, um professor, uma autoridade, ele precisa cumprir a lei, né? As instruções que ele dá. Um pai, a mãe, por exemplo, se ele diz que vai castigar, ele chega ao ponto que realmente ele vai ter que dar uma disciplina para os seus filhos. Isso não é para perder sua palavra. Assim é Deus também. Só para a gente ter uma ideia, né? E a gente está falando de pais humanos, imagina o nosso Deus, que ele não falha, que ele não se deixa escarnecer. Essa expressão interessante na vida, né? Ele não vai se deixar ser zombado pelas pessoas ao redor. Ah, mas como é que, quem é esse Deus, né? Falariam os hereges, os incrédulos, os ímpios, né? E os ímpios gostam de fazer isso, né? Não sabendo do seu final se vão se converterem, né? De apontar o dedo, de serem assim tolos como são, e assim fomos um dia antes de nos converter. Olha aí o mapa, né, de Israel, dividido entre as 12 tribos, tem escrito ali embaixo, e você vê isso aí. Eu lembro dessa imagem aí, acho interessante me ver a memória das Bíblias antigas, né? Essa mesma que eu estou lendo aqui traz um mapinha do Antigo Testamento, de Canaã, dividido entre as 10 tribos, o Êxodo, a peregrinação no deserto. Lembra, né, que essas Bíblias antigas de Almeida, essas pequenininhas da imprensa bíblica brasileira, da Sociedade Bíblica do Brasil, traziam esses mapas, e você lembra aí dessa época, quem sabe se você é dessa fase, né? Porque essas Bíblias eram as mais comuns, eram as que a gente tinha acesso. E temos aí os lugares especiais, você pode ver melhor na sua Bíblia, na página 69. Vamos terminar aqui com o link de Josué, essa introdução ao livro de Josué, e corrigindo ali, nós estamos nos livros históricos, está escrito Pentateuco, mas é livros históricos. Então, estamos aí no trecho de possuindo a terra prometida. Possuindo a terra prometida. Josué, nós vimos, ele foi um homem de Deus e sucedeu a Moisés. E ele tem essa história de vida de um homem dedicado ao Senhor, fiel. Ele estava ali junto com Caleb. Ele deu um relato apropriado, correto para Moisés e para o povo de Israel. E ele é honrado por Deus com a liderança. Veja como Deus honra, irmãos, o seu povo. Veja como Deus honra aqueles que são fiéis a ele. Corrigido aqui, nós estamos tratando, né, dos livros históricos, e Josué fala sobre a posse da terra prometida. Veja a divisão aí do livro de Josué, né, nesses momentos finais aqui, para a gente encerrar nossa aula. Ele está se preparando para a conquista, temos a conquista da terra e a divisão da terra. Espias, a Raabe, a travessia do Jordão, o comandante do exército do Senhor, olha Deus agindo aí com força, com poder, agindo com o seu braço forte, indo à frente do seu povo. É assim que ele faz. O comandante do exército do Senhor, ele está à minha frente e ele está à sua frente. Não tema nas suas batalhas. Deus é contigo. Sim, há aqueles momentos que a gente vai lutar, em que a gente vai perseverar, em que a gente vai fazer a nossa parte e arregaçar as mangas e trabalhar. Isso é constante. Mas lembre sempre que Deus é contigo, que os anjos do Senhor, o comandante do exército do Senhor, vai à sua frente naquela reunião, naquela visita, naquela conversa de trabalho, naquele encontro. Deus é conosco, não temamos o mal, Deus é conosco. A conquista da terra, capítulo 6 a 12. Campanha militar, vitória em Jericó, pecado e derrota em Ai, a campanha do sul, a campanha do norte, a vitória. O Senhor lutou por Israel. Na terceira parte, a divisão da terra. A terra dividida entre as 12 tribos. Lembra disso? Que o Josué vai ali passando, olha, essa terra aqui, nessa direção é para a tribo tal, e assim por diante. O local central de adoração em Siló. Não há ainda um tabernáculo, não há ainda um templo em Israel, em Jerusalém, como Davi quis construir, Salomão construiu, mas existe ali o local de adoração, o tabernáculo, ou a tenda, e mais uma vez, cidade de refúgio, cidade dos levitas, onde eles vão morar, mas eles não conseguiram expulsá-los todos. Veja como a gente pode falhar naquilo que Deus manda a gente fazer por motivos diversos. Casamentos interreligiosos, interraciais, no caso desse povo aí, né? Interétnicos, é a palavra mais apropriada. E o discurso de Josué, no final do capítulo 24. As palavras-chave, Josué, Acã
o comandante do exército do Senhor, as pessoas-chave, melhor dizendo, né? Estão aí. A fé traz a vitória. Diga aí para você mesmo, a fé traz a vitória. Porque Deus é o Deus da fé. Deus traz a vitória. Palavras-chave. Forte e corajoso, obedecer e destruir completamente. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajosa, minha irmã. Deus é contigo. Não temas. O Senhor é contigo nessas suas lutas. Obedeça. E até mesmo destrua completamente aquilo que Deus manda. Talvez você precise destruir aquilo que ele prende ao passado, enterrar o passado, entregar esse luto que você ainda vive. Destruir completamente também aquilo, exatamente, particularmente aquilo que afasta você de Deus, que faz você estar preso em algum vício, em alguma prática, em algum relacionamento, em alguma... até mesmo em algum lugar onde você já devia ter saído. Né? Ou mover adiante. Aqui temos o quadro, certo? Aqui a gente já não vai entrar com tanto detalhe, né? Porque a gente vai precisar seguir nos nossos livros. Né? Nós temos aí 39 livros no Antigo Testamento, chegamos ao 6º, e a gente vai, então, a gente aproveita o Pentateuco para a gente entender a lógica, certo? Do nosso panorama, e aplicar essa lógica. Mas, a partir de agora, a gente vai mais a um pouco toque de caixa, no sentido da gente conseguir concluir o curso. A gente poderia passar aqui ser um curso bíblico só no Pentateuco, só no livro de Gênesis. Não é o caso, são 10 módulos, então vamos adiante. Preparo de Josué entrando na terra, comissão, desafio ao povo, o recado confidente dos espias, cruzando o Jordão, o memorial de 12 pedras. É uma pena a gente fazer isso, mas a gente precisa seguir adiante, mas são momentos tão interessantes. Lembre-se sempre, tenha gratidão. Anote as bênçãos, escreva a sua história com Deus no seu diário espiritual, no seu caderninho. Faça isso, registre os textos que Deus dá a você na sua caminhada com Ele, as pessoas que Ele tem usado. Né? Eu elogio e sou grato a Deus pela vida de minha esposa Letícia, que faz isso, eu procuro fazer isso também, mas isso é bom para ela, é bom para mim, que a gente lembra. E a gente vai percebendo como Deus age na minha vida e na nossa família, na vida dela. Circuncisão. Lembre-se, o lugar em que você está é santo. E eu estou no comando, diz o Senhor. Ele está no comando de sua vida, está no comando de minha vida. Ele segue assim. Veja que a primeira parte, do 1 ao 5, é a expectativa. Do 6 ao 11, verso 15, é a vitória. A terra teve descanso da guerra, 11:23. Porque temos a campanha de Jericó, as muralhas ruíram, lembra disso? Temos a derrota em Ai, por outro lado, o pecado de Acã. É preciso estar livre do pecado para vencer, irmãos. Porque o pecado faz com que a gente perca a bênção de Deus e a gente não vive, não experimente a alegria da salvação. Porque o pecado deixa a gente triste, envergonha a gente. E nós vemos as campanhas, né? Continuamos aí, não vamos parar sobre isso, mas o sol parou, o Senhor lutava por Israel. Deus faz milagres, irmãos. Creia nisso. E o Senhor continua lutando por Israel, assim como ele lutou por Israel, ele luta por nós. A oposição, o rei se reúne para lutar contra Israel, e Josué conquistou a terra e ela teve descanso da guerra por 7 anos. Segunda parte, dividindo e possuindo a terra. Josué reparte as terras entre as tribos. Ao ocidente do Jordão, ao oeste do Jordão, nós temos a terra dividida entre 9 tribos e meia. E ao oriente do Jordão, a terra é partida entre 2 tribos e meia. No capítulo 13. Aí vemos lá em Canaã, toda essa divisão, aí você vê aí do 14 até o 19, para cada uma das 12 tribos, Josué e Eleazar, cidades para o homicídio voluntário, né? Deus, ele tem piedade, ele tem misericórdia do seu povo, quando ele erra de forma involuntária. Mas a gente ainda sofre a pena. Então temos que ficar atentos. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude nesse sentido. Mas eles não os expulsaram todos. Vamos expulsar todos aqueles que são invasores na nossa vida. Não abra brechas, não permita. Vá amadurecendo com cada experiência, fechando essas brechas, tomando posição, sendo atento na sua vida pessoal, na sua vida individual, particular, na sua vida conjugal, na sua vida eclesiástica, na sua vida ministerial. Não deixe que os inimigos permaneçam ali no seu meio, na sua vida, na sua mente.
Vemos a expectativa, a vitória e a constatação da bênção de Deus. Assim o Senhor Deus, olha, irmãozito aí, voltando, assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra. De todas as boas promessas do Senhor, lá no pé da tabela, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Irmãos, o que Deus comprometeu para você, Ele vai cumprir. Não desista, permaneça, persevere. Vemos então o discurso final de despedida de Josué. Tenham muito cuidado para guardar o mandamento. Apeguem-se somente ao Senhor e para os líderes. Escolham hoje a quem irão servir. Mas ele diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, temos o registro da morte de Josué, nos capítulos 24, capítulo 24, de 29 a 33. Paramos aqui, então, irmãos, essa nossa aula de hoje. Encerramos aí na página 70. Vamos retomar, com a permissão de Deus, no nosso próximo encontro. E a minha oração é que Deus abençoe você e toda a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto perante ti, diante de ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vamos abrir as câmeras aí para a gente se ver e se despedir. Vamos a irmã Dilma tomando iniciativa, a irmã Aline. Se você puder, abra aí, irmã Josiane. Deus abençoe. Thomas, que bom lhe ver. Paula, Deus te abençoe. Alcilene, Eleusa, Ednice, Ailton, Zito, Grazi, Léo, Rosana, Letinha, irmã Tailândia, cada um de vocês. E vocês que vão assistir depois, que Deus abençoe vocês também, que Ele nos sustente. Vamos permanecer obedientes ao Senhor e Ele nos abençoará. Muito obrigado, Deus abençoe. Mostre seu livro, irmã Eleusa, que bom. Eu acho que todos já receberam, né? Quem ainda não tinha recebido, recebeu. Se não, fala comigo aí sobre o módulo 2. Tchau e Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar aqui a gravação. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Um abraço.